Começa o julgamento de 3 acusados pela maior chacina da história de São Paulo. Guarda Civil e 2 PMs são acusados de matar 17 pessoas em agosto de 2015. A maioria foi morto pelas costas. A polícia faz a operação da Rocinha no Rio, um dia depois de guerra de quadrilhas aterrorizar moradores. Jovem presa em São Paulo é suspeita de integrar quadrilha que vende carro roubado pela internet. Bombeiros procuram canoísta inglesa que desapareceu no rio Solimões, no Amazonas. Tremor de terra assusta moradores da região metropolitana de Curitiba. Pensei que era um caixa eletrônico que tinha explodido. Nova Procuradora-Geral da República toma posse da presença de denunciados da Lava Jato e diz que o país não tolera corrupção. O país passa por um momento de depuração. Políticos e juízes comentam declaração de general que admitiu hipótese de intervenção militar. Ou as instituições solucionam o problema político, ou então nós teremos que impor isso. O presidente Michel Temer viaja para os Estados Unidos e discursa amanhã na ONU. CBF deve adotar árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro após gol de mão do Corinthians contra o Vasco. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Começou hoje o julgamento de 3 dos 4 acusados de cometer a maior chacina da história de São Paulo, em que 17 pessoas foram mortas. Os crimes aconteceram há 2 anos e assustaram o país, não só pela violência, mas porque os acusados são agentes da segurança pública. Jovem, bonita e bandida, a polícia prendeu uma mulher suspeita de ser integrante de uma das maiores quadrilhas de venda pela internet de carros roubados. A polícia prendeu hoje 2 acusados de matar as companheiras no Rio de Janeiro. Somente este ano, quase 40 mulheres foram assassinadas no estado do Rio. Um dos suspeitos confessou à polícia que matou a namorada porque pensou que ela estivesse grávida. O outro não se conformou com o fim do relacionamento. Um crime cada vez mais comum em São Paulo. Menores de idade, bem vestidos e acima de qualquer suspeita conseguem facilmente entrar em condomínios e roubar apartamentos. Milhares de moradores da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ficaram sem aulas e sem atendimento médico hoje. A Polícia Militar fez uma operação para prender traficantes rivais que entraram em confronto no domingo e levaram pânico à comunidade. A Secretaria de Segurança informou que agora as forças de segurança vão ajudar no policiamento da Rocinha. Uma pesquisa revelou que 90% da população do Rio de Janeiro já sofreu algum tipo de violência. E o pior, 20% das vítimas acabam desenvolvendo transtornos psiquiátricos, como o estresse pós-traumático e também a depressão. É grave o estado de saúde do jornalista baleado na cabeça durante um tiroteio em Caruaru, Pernambuco. Apresentador de um telejornal da região, ele está em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Em Brasília, políticos e juízes reagiram à fala de um general do Exército que defendeu a possibilidade de intervenção militar. Antônio Hamilton Mourão disse numa palestra que se os poderes não resolverem a crise política, o Exército terá que impor uma solução. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, foi convocado para esclarecimentos sobre o pronunciamento do general Mourão e quanto às medidas a serem tomadas. Jungmann reiterou que as Forças Armadas estão plenamente subordinadas aos princípios constitucionais e democráticos e também ao respeito aos poderes constituídos. Em entrevista exclusiva àquele de Alencar, o prefeito de São Paulo, João Dória, admitiu o desejo de ser presidente da República. A entrevista completa com o prefeito de São Paulo, João Dória, você verá logo mais do SBT Notícias e também está disponível em nosso site. O índice Bovespa bateu novo recorde hoje e fechou em alta de 0,31% a 75.990 pontos. Durante o dia, o indicador alcançou o patamar inédito de 76.403 pontos.
Já as ações do grupo JBS tiveram uma queda de quase 4%, com uma perda de valor de mercado de cerca de R$1 bilhão. O resultado veio no primeiro dia útil, depois do Conselho de Administração escolher José Batista Sobrinho, que é pai de Joesley e Wesley Batista, que estão presos, para assumir a presidência da empresa. Mais de 400 mil pessoas estão fugindo de Mianmar, um pequeno país da Ásia. Elas são de uma minoria muçulmana que vem sendo massacrada pelo governo. E depois da passagem do Irma, países do Caribe se preparam para um outro furacão. Veja a seguir: tremor de terra assusta moradores da região metropolitana de Curitiba. Pequenas empresas da construção civil pretendem contratar nos próximos 12 meses. A gente volta já já. A terra tremeu esta madrugada no Paraná. O tremor de 3,5 graus na escala Richter foi sentido nas cidades de Itaperuçu e Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, e deixou os moradores assustados. Nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, assumiu o cargo hoje. No discurso de posse, ao lado de políticos investigados, ela disse que o povo brasileiro não tolera a corrupção. Depois de participar da posse da nova Procuradora-Geral da República, Michel Temer voou para Nova York, onde participa daqui a pouco de um jantar oferecido pelo presidente Donald Trump e também da abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã. E vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Esse jantar vai dar resultado? Obrigada, Kennedy. E em instantes, conflito entre índios se agrava e deixa um morto no Rio Grande do Sul. A CBF quer antecipar o uso do árbitro de vídeo, depois da vitória do Corinthians com um gol de braço. Você vai ver já já. Um estudo do Sebrae mostra que 20% dos donos de pequenos negócios planejam aumentar o número de funcionários nos próximos 12 meses. O destaque é para as empresas de construção e reformas. E no Amazonas, os bombeiros procuram uma canoísta britânica que desapareceu em um trecho do rio Solimões. Ela sumiu numa região que, segundo a polícia, é uma rota de traficantes de drogas. O clima voltou a ficar tenso na região norte do Rio Grande do Sul. É que uma disputa interna em uma tribo, Caia Gangue, tem provocado destruição e também morte. No fim de semana, um indígena foi assassinado. E agora o futebol. A CBF deve implementar o árbitro de vídeo nas próximas partidas do Brasileirão. Isso porque o lance mais polêmico da rodada ajudou a ampliar a vantagem do Corinthians na liderança. Pois é, Bruno Vicari, boa noite. O que todo mundo pergunta é o seguinte: isso aí vai dar certo, Bruno? Tudo bem, Nascimento? Boa noite, Raquel. A ferramenta é ótima e tem sido um sucesso na Itália, na Alemanha e também em Portugal. Agora, o problema é a CBF usar o árbitro de vídeo de uma hora para outra, sem testes ou preparo. Aí o que seria uma solução pode sim ser um prato cheio para mais polêmica. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.